Olá, Moreta! Olá a todos que acompanham o nosso canal, sejam todos bem-vindos. Moreta, nós vamos falar sobre o que hoje, meu amigo? Então, assunto, a gente sempre faz brincadeira aqui, a gente sempre tenta dar um... Tenta não, a gente consegue, né, dar um ar mais de alegria. A gente vai falar de um assunto um pouco mais sério, Marcelo, porque os resultados disso não devem ser bons, infelizmente. Não é uma opinião minha e sua, já avisando, é uma opinião de várias pessoas aí do mercado em que a gente conhece, conversa e escuta, né, em programas sérios aí pela TV. Exatamente. Bom, nós vamos falar hoje novamente, né, gente? Só que a gente vai ilustrar de uma forma muito didática, que é uma característica aqui do nosso canal, essa questão do arcabouço fiscal que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, né? Por que será que foi aprovado, né, gente? Vocês pesquisam aí nas mídias, não é a gente que vai falar isso, não. Por que foi aprovado isso daí? O que aconteceu lá com os deputados? O que o governo fez com os deputados para que fosse aprovado, né? Enfim. Mas as consequências dessa aprovação são drásticas para a nossa economia. Quem está falando não é só... Essa é a opinião minha e do Moreto, tá? Mas é a opinião de muita gente séria da área econômica. Muita gente séria, tá? Só não enxerga quem não quer e a Jurupoca vai piar, né, Moreta? Daqui para frente, a Jurupoca vai piar, é questão de tempo. E eu quero começar aqui mostrando uma coisa para vocês, ó. Economistas já estão falando aqui, ó. A Gazeta do Povo, em outras palavras, o período entre 2015 e 2016, os últimos anos do governo Dilma Rousseff, foi pior que a pandemia do coronavírus que nós enfrentamos aqui no país. Foi muito pior. O caos causado pela gestão Dilma Rousseff foi pior do que a crise da pandemia. E o arcabouço fiscal, né, Moreta, se desenha nos mesmos moldes do governo Dilma. Por isso que a gente está preocupado. E é por isso que a gente vai fazer esse vídeo, trazer esse alerta para você. Ok? Então, entenda a ideia, entenda o que está acontecendo. Tá? E se você, mesmo assim, ainda quiser ficar tomando partido político, aí o azar é todo seu, né? O azar é todo seu. Paciência, né, Moreta? Pior cego é aquele que não quer enxergar. Porque a gente não faz defesa aqui de ideologia, de partido político, de pessoa nenhuma. A gente está preocupado aqui em alimentar a nossa família, essa é a preocupação. Né? Se está mandando no país o A, o B, o C, a gente tem que cuidar do nosso país, né? E brigar com A, com B, com C, ou aplaudir o A, B e o C, não importa. A ideia é que eu continue alimentando minha família. Só essa, só essa. Exatamente, Moreta. Vamos lá? Deu uma travada aí no Moreta. Acho que a internet está pipocando. Ô, Marcelo? Voltou, Moreta. Travou. Ô, Moreta, mas tem gente séria emitindo uma opinião sobre o arcabouço fiscal também. Vou colocar aqui, ó. Põe aí. Gente séria falando uma mensagem sobre o arcabouço fiscal. Tá uma cilada, Bino. Meu amigo. Até o Pedro e o Bino estão achando que é uma cilada esse arcabouço fiscal, né? Você não consegue ser sério. Não. Então vamos lá. Tem que dar uma aliviada, porque o tema é sério demais, gente. Nossa, bom, vamos lá. Arcabouço fiscal, orçamento do Brasil. Né? Marcelo, o arcabouço fiscal é que nem a gente, na vida da gente, a gente pega a nossa receita e despesa, né? Quanto que a gente ganha e quanto que a gente vai gastar, né? A gente normalmente faz essa conta, quando a gente não faz essa conta, a gente se endivida, e quando a gente se endivida, a gente pega dinheiro emprestado, que é a maneira, né, da gente viver. E a gente sabe os resultados de pegar dinheiro emprestado. Né? Os resultados são desastrosos para a sua vida, você fica com o nome sujo, você não consegue pagar, tua vida fica ruim, né? Você não fica feliz. Tal. O governo, Marcelo, ele também tem receita e despesa. Né? As receitas do governo, e aí um detalhe, uma diferença básica,
que o governo não gera dinheiro. O governo não produz dinheiro. O governo ele tem a receita dele baseada em impostos, tá? Ou ele pede dinheiro emprestado, não tem outra maneira, tá Sim. bom? E as despesas que o governo tem? Bom, as despesas que o governo tem são, né, os salários que ele tem que pagar para todo o funcionalismo público, né, os programas sociais que ele tem que fazer, o Bolsa Família ele tem que fazer. Bolsa Sim. Família, remédio gratuito, tem que ter programa social para atendimento das pessoas com deficiência, com as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, tal. E, logicamente, a manutenção do país, tem que manter o país, né? As estradas federais, né? Os prédios, o lado de Brasília, aquela coisa toda. São as despesas do governo de uma maneira muito simples falando. E é natural, Marcelo, como uma família, quando os impostos que o governo arrecada não são suficientes, o governo pede emprestado, né? Mas quando ele pede emprestado, como a gente tem que devolver com juros. A gente tem que Sim. devolver com juros, né? Exato. Isso daí que é o tal da dívida pública. Vou mostrar aqui para você. Dívida pública. Essa é a dívida pública. É quando o governo precisa de dinheiro, os impostos não são suficientes, ele emite dívida, né? Ele pede dinheiro emprestado através da dívida pública, tá bom? Uhum. Só que aí, como você falou, né? Teve um assunto essa semana aqui que foi bem chamativo, não teve? A história do Vini Júnior. Teve. Tirou o foco, todos os jornais falando do Vini Júnior, não foi? Isso. Passou o pano no arcabouço fiscal, foi lá e pum, aprovaram. Vamos tirar o Vini Júnior da frente. Essa semana, ó que bonitinho. Todo mundo falando do Vini Júnior, mas o que aconteceu na calada da noite? Aprovaram o novo arcabouço fiscal. E tiraram o foco dessa história, porque foi aprovado à noite, na calada da noite, e todos os jornais falando do Vini Júnior. Até o Lula, lá no G20, lá ficou falando do Vini Júnior. Será, né? Por que será? Por que será? E o grande problema nessa história do novo arcabouço fiscal é que eliminaram, Marcelo, o teto de gastos. O cara tá assustado, hein? Bastante, porque assusta, viu? É a mesma coisa. Oi. Mas vem cá. Mas o governo Bolsonaro também não respeitou o teto de gastos, correto? Correto, não respeitou. Com certeza, alguém vai comentar, alguém vai colocar. Mas você não falou no vídeo, não é esse o tema. Vai sempre ter um engraçadinho. Mas vocês não falaram no vídeo que o Bolsonaro também estourou o teto de gastos. Sim, estourou. Mas foi uma pandemia, né, gente? Eu imagino se ele não tivesse dado aqueles R$600 para as pessoas que ganham dinheiro, né, na rua, às vezes, né, que tem que sair a gente teria uma convulsão social. Todos os países do mundo fizeram isso, Marcelo. Estados Unidos fez, Europa fez, e o Brasil fez. E aí não tinha de onde tirar dinheiro, ele estourou o teto de gastos, mas não para aumentar gasto, mas para mandar para os estados, para mandar para as pessoas, para não dar uma convulsão social. Sim, ele estourou o teto de gastos, tá? Estourou. E tem mais uma coisa que vamos falar aqui. Diga. Mas agora tem o negócio da joia. Gente, a gente não está falando aqui que ninguém é santo, tá? Se o governo anterior cometeu fraude, meteu a mão no nosso dinheiro, o governo atual está aí para apurar, investigar e punir quem tiver que punir, tá? Que fique bem claro isso. Vamos lá, Moreta. Sem dúvida nenhuma. Então, como eles tiraram o teto de gastos, o governo hoje pode gastar mais. Ele não precisa respeitar o teto de gastos que ele limitava a receita, né? Seu salário é R$1.000, você pode gastar 1.000. Sim. Agora ele está falando assim: olha, sua receita é R$1.000 e você pode gastar 231 bilhões. Esse número que está aí na tela são 231 bilhões a mais, estourar esse teto. Cadê o rapaz aí assustado? Está lá no outro slide, ele já morreu. Ele já morreu, hein? Ele já morreu. Já morreu de infarto. De novo. Então, o governo está gastando 231 bilhões a mais da receita dele, tá?
A questão, como a gente já disse, o dinheiro não nasce em árvore. E a única maneira, uma das maneiras, aliás, do governo evitar isso é cortar na própria carne, né? Por exemplo, vão parar gasto. Ó, você ganha 1.000, você está gastando 1.500, ó, não vou poder gastar 1.500, né? Eu vou pegar 500, eu vou dar um jeito de não gastar, não tem jeito, né? Eu preciso eliminar esses gastos. Mas o governo não corta na própria carne, muito pelo contrário, ele aprovou o arcabouço fiscal porque ele quer aumentar o gasto. Por isso que foi aprovado. Ele quer aumentar o gasto acima da receita, né? Então o governo tem duas alternativas aí. Ou ele vai aumentar imposto, Marcelo, ou ele vai pedir mais dinheiro emprestado emitindo mais dívidas, né? E aí, isso já foi tentado, você até mostrou aí no começo, foi tentado no governo Dilma, esse mesmo tipo de situação. Vamos arrebentar o teto, vamos gastar mais, porque o governo, essa linha do governo, ele entende que o gasto que vai fazer o país se movimentar. Mas já tentaram, não está errado pensar nisso, tá, Marcelo? Olha, eu acho que se o governo gastar mais, ele vai dar mais chance para... Ok, é natural. Pensaram nisso no governo Dilma e todos nós esperávamos que desse certo. Não deu. O que aconteceu no governo Dilma? Nós já falamos. Foi a maior crise brasileira dos últimos sei lá quantos anos, Marcelo. 127 anos. 127 Dos últimos 127 anos do país, foi a pior crise que nós enfrentamos no governo Dilma, quando ela resolveu, na canetada, reduzir preço de combustível, dentre outras coisas lá. Vocês sabem muito bem disso. Então, vamos lá. A questão de se aumentar impostos ou pedir dinheiro emprestado é a mesma coisa que você está lá, Marcelo, você gastou mais do que seu salário, você pediu um empréstimo para o banco. Aí, para pagar o empréstimo, o que você fez? Você foi em outro banco e pediu outro empréstimo para pagar aquele empréstimo. Aí você não consegue pagar aquele, já não pagava um, vai pagar dois. Aí você foi num outro banco para cobrir o buraco do banco anterior, para cobrir o buraco desse banco. Tudo isso daí, Marcelo, gera uma coisa que é muito ruim para o país: desemprego, inflação, fome e miséria, Marcelo. E quando o dinheiro acaba, o amor sai pela janela, né, gente? O amor sai pela janela. Da tua casa, da tua cidade, do teu estado, do teu país. Exatamente. Aumenta imposto, o empresário fala assim, né, eu vou diminuir minha produção, né, porque eu não consigo produzir. Para diminuir a produção, ele manda a gente embora. Vai começar a mandar. Desemprego já está aumentando sem o arcabouço. Né? Sim. Vai pressionar a inflação. E isso vai gerar fome e miséria. E a questão da fome e da miséria, porque às vezes a gente fala assim, vai aumentar imposto, o rico paga imposto, né? O rico que paga imposto. Vai pedir mais dinheiro emprestado, tem mais é que pedir mesmo, né? A questão, Marcelo, é que vira um ciclo vicioso. O arcabouço vai para o aumento de dívida, o aumento da dívida não é suficiente, ele aumenta imposto, aí gera desemprego e inflação e fome, e aí o governo precisa aumentar gasto para sustentar. O povo vai morrer? Não, ele vai ter que pagar a comida para todo mundo, e aumenta gasto, e aí passa de novo no arcabouço que não tem teto de gastos, e a coisa escala de uma maneira muito louca. E é essa população que sofre primeiro, os mais pobres. Exatamente. Então, é assim. Volta o slide, Moreta. Volta um, por favor. Então, mas faltou uma bolinha no meio aí. Qual? De quem é o culpado por tudo isso. O Banco Central, porque a taxa de juros é alta, né? Agora, gente, vem cá. Vocês acham... Vem cá. Vocês acham que um presidente de Banco Central sério vai concordar em reduzir taxa Selic diante de uma bagunça dessa na área econômica? Ah, só vocês dois que estão falando isso. Não. Abra, expanda seu horizonte, tá? Comece a ler. Não fica lendo só notícias de esquerda ou notícias só de direita, que é isso que te limita a enxergar a verdade. Então, comece a estudar mais sobre o tema e você vai ver que o que acontece? Como que vai reduzir a inflação desse jeito, gente?
Só se for na maquiagem, da mesma forma que a Dilma fez lá atrás. E se maquiar, uma hora essa maquiagem vai borrar. Porque o povo vai começar a chorar, a maquiagem vai borrar, Moreta. Vai borrar e o negócio vai feder. Os juros altos, Marcelo, é o remédio amargo. É um remédio muito amargo. Ninguém gosta de remédio amargo. Só que o remédio amargo é para curar o câncer da inflação, cara. Você entendeu? Senão a gente vai parar que nem aí os nossos... Nós vamos falar um pouquinho deles, quer ver? Então, assim, né? Onde pega primeiro a questão do desemprego, da inflação, no mais pobre. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Moreta? A mensagem é passada de tal forma que as camadas mais pobres da população batem palma toda vez que se ouve falar que é o rico que vai pagar mais imposto. Sabe? Essa ilusão que é passada para as camadas mais pobres da população que deixa todo mundo cego. Não, irmão. O primeiro que vai sofrer com tudo isso é o mais pobre. Porque e o que acontece quando você vai ficando fragilizado, Moreta? Vamos lá. Quando você está fraco, você vai ficando fraco, sei lá, você ficou doente, aquela gripe que te deixa com a saúde neutralizada. Você não tem força nem para levantar da cama. O que acontece quando você está fraco? Você não tem força para reagir, meu irmão. É isso que vai acabar acontecendo com a população. Uma população enfraquecida economicamente, cada vez mais dependente do assistencialismo. E da onde vai vir dinheiro para tudo isso? Vai chegar uma hora, hein, Moreta? Vai chegar uma hora que a camada mais rica vai falar, pera um pouquinho aí. Chega, para mim chega, parou. Aqui eu não invisto mais. Nesse país eu não coloco mais dinheiro. Argentina é um exemplo disso. Venezuela é um exemplo disso. Então, entendam a gravidade que a gente está entrando aí. Exatamente, Marcelo. Você falou, né, da desemprego, aí a pessoa que ainda tinha um salário, deixa de receber salário, ele começa a pegar o benefício social. O governo aumentou o gasto, né? Mais gente pegando o benefício social. O que o governo faz? Emite mais dívida, gera mais imposto. Uma hora pode subir imposto, o empresário para de pagar, ele para de produzir, e aí pronto, é mais um monte de gente desempregada. Ele pega e vai embora do país, né? A inflação come todo o dinheiro. Veja, qual é a solução que a gente pode trazer? Para o país a gente não tem solução, porque eu não sou deputado, eu não sou senador, né? Eu não estou lá no Banco Central, nem você, Marcelo. A única maneira da gente poder ter um pouquinho de uma luz no fim do túnel, Marcelo, é você entender esse processo e começar a se instruir. Sim. Existem títulos que protegem você da inflação. A inflação vai subir, não tenha dúvida. Ela vai baixar um pouquinho e depois ela vai subir. Mas você se instruir, Marcelo, você consegue ficar um pouco ali, né? Falar, opa, peraí, né? Eu vou fazer esse tipo de situação, eu vou guardar um pouco de dinheiro para algum momento mais difícil, eu vou fazer um bom investimento, né? E é um tipo de educação que a gente oferece através do membro Safira, membro Diamante, né? Há um preço, gente, é um preço mais ultra tranquilo. De uma banana. Preço de banana. De banana. Preço de banana. Um preço de banana. Um detalhe. Não esperava, hein? Não esperava. Marcelo, um detalhe, só para finalizar aqui. É inevitável isso, viu? Do jeito que a coisa está indo, a aprovação desse arcabouço na madrugada, no Congresso, que a gente imaginou que fosse brecar, eles, né, aprovaram, né, logicamente... Vai aprovar também. E aí, Marcelo, só para a gente entender, mesmo que as pessoas aqui eventualmente não estejam acreditando na gente, olhem esses países: Argentina, Venezuela, Cuba, Chile, Venezuela, Argentina. Argentina era um dos países mais prósperos do mundo. Venezuela era um dos países mais prósperos do mundo. Venezuela está montado em cima do mar de petróleo. Ele faz parte da OPEP. Hoje ele não produz gasolina nem para avião do presidente lá. O Chile era a economia mais pujante há 5, 6 anos atrás.
olha o que foi fazendo estouro de teto de gastos, tal, né? Bolívia, Turquia, todos eles. Qual a única solução? Porque é inevitável esse movimento, viu, Marcelo, da economia nossa, é inevitável. Sim. A não ser que tenhamos uma ruptura muito grande, não sei o quê, mas é inevitável. A única solução que a gente tem é a gente se proteger com conhecimento. Não Exatamente. fica postergando, não fica barrigando, depois a gente vê que quando menos você esperar, eventualmente a empresa que você trabalha vai Martelada fechar. Oi? E assim, um conselho que eu não combinei nada do que eu vou falar agora com o Moreta, mas é um conselho que eu dou para você. Meu irmão, se você tem 2 carros, você precisa de 2 carros hoje? Vende um. Ah, Marcelo, fiz as contas aqui, analisei, eu não preciso de 2 carros. Vende um enquanto o preço do carro tá legal e vai investir esse dinheiro, que você vai precisar de dinheiro. Corte todos os seus gastos, cancele compras parceladas, elimine as suas dúvidas com extrema urgência e comece a aprender a fazer a gestão correta do seu dinheiro. Porque na hora que a coisa aperta, se você tem um respaldo financeiro, você passa por aquele momento de forma mais tranquila. É que nem na época da pandemia, né? Os caras começaram a falar o seguinte: ah, com a pandemia tá todo mundo no mesmo barco. Não, aqui, uma ova que tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo na mesma tempestade, ponto. Eu tô num barco, o Moreta tá num transatlântico, né? Vamos lá, de novo. Moreta que tá bilionário, tá num transatlântico, eu tô numa lancha, fulano tá num barquinho a remo, tem outro que o barquinho nem tem remo, ele tá numa boia com a mão assim, ó. Então, como que você vai passar por um período de crise? Marcelo, eu passei ileso pela pandemia e passei ileso pela crise da Dilma, Sim. porque eu tenho os recursos financeiros que me sustentam, é isso que eu quero ensinar. É só isso que eu quero ensinar para as pessoas. Como é que elas Exatamente. vão passar pela tempestade? Como é que elas vão passar? Porque a Exatamente. tempestade vem, viu? A tempestade vem, ela é inevitável. É inevitável. Ela É vem. inevitável. A questão é como que você vai se preparar para isso. Então, a gente vem ensinando há mais de 2 anos aqui no canal para você método tudo ou nada, tem a lei de superendividamento, tem o curso de gestão aqui para você se preparar. Você se tornando membro Safira, você e a família vão se preparar, não é você sozinho. Por quê? Está aberto para você o curso. Se tornou membro, chama esposo, chama a esposa. Gente, ó, vamos concentrar os nossos esforços em melhorar a situação da nossa família. Não existe sucesso com preparação pífia, tá? Você nunca vai atingir sucesso, você nunca vai ter qualidade de vida, tranquilidade, com a preparação com uma educação medíocre, tá? Está chateado com isso que está ouvindo? Não tem problema. Aqui no meu canal, a gente fala o que você precisa ouvir. Se aprendeu educação e gestão financeira na escola? Não. Se aprendeu na faculdade? A gente tem alunos aqui no curso que fizeram faculdade de economia, de administração de empresa, contador, pessoas que sabem mexer com números, mas não sabem administrar o seu dinheiro. Então, na escola você não aprendeu. E tá mais na hora. Já passou da hora de você começar a aprender. Já passou da hora. É isso aí, Moreta. É isso aí, queria agradecer, desculpa aí pelo peso da live aí, mas é uma realidade, é inevitável. A gente É precisa inevitável. aprender. Não, é verdade. A gente precisa aprender, precisa ligar o sinalzinho de alerta aí, porque a situação é inevitável, gente. Se continuar do jeito que está e foi aprovado, então, a gente tinha esperança, né, Moreta, que não fosse aprovado, né? Muitos economistas estavam aí na expectativa que não fosse aprovado. O que vai acontecer agora? Agora vão querer a cabeça do presidente do Banco Central, porque diante de tudo isso o cara vai se recusar a reduzir a taxa Selic, é óbvio, e vão pedir a cabeça dele, que é o que já está sendo arquitetado aí para os próximos meses. Então, vocês não tenham dúvida que soltaram a coleira do cachorro. E podem esperar que vai vir mais Vini Júnior por aí, tudo para tirar o foco seu
do que realmente importa, viu? Então, vem muitos Vini Júnior, vem muitos artistas falando outras coisas para tirar o foco do que importa, tá? Cuidado com esse tipo de manipulação, tá, gente? Essa é uma manipulação gigante que fazem na cabeça para que você continue achando tudo muito bonito, né? Beleza? Isso aí. Moreta, obrigado por mais esse vídeo, meu irmão. Eu que agradeço. Beijo a todos, fiquem com Deus. Ó, disciplina, treinamento e fé em Deus que tudo vai dar certo. Vem com a gente. Tchau, tchau.